Por acaso você sente que você é uma mulher que tem muito potencial, mas ainda assim não vê os resultados disso na sua vida? Sabe aquela sensação quando você olha pra você e percebe que você se esforça, você estuda, você trabalha, de fato você tem um grande potencial para dar certo na vida, como a gente costuma falar. Mas quando você olha para o seu dia a dia, para suas relações, para o seu trabalho, para sua área financeira, você não consegue encontrar os resultados disso. E aí fica naquela balança, poxa, como eu posso ter tanto potencial e ainda assim não fazer render esses resultados na minha vida de fato, no meu dia a dia, nas minhas relações e naquilo que eu quero conquistar. Se faz sentido isso para você, eu quero que você fique comigo nessa aula até o final. Eu vou te apresentar aqui as 10 principais razões do porquê você é uma mulher com muito potencial, mas ainda assim não tem resultados na sua vida. Talvez essa sensação seja uma sensação muito frustrante, né? Mas a cada uma das razões que eu te der aqui, você vai entender por que que isso acontece e no final ainda vou te falar como você pode começar a resolver essa questão. Se você não me conhece ainda, eu sou a Mari, do Carinhosamente. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal para mulheres, tanto aqui no YouTube como lá no meu canal do Instagram. Se você está chegando agora, né, ainda não me conhece, pode depois fuçar aí os meus outros vídeos do YouTube. Você vai perceber que existem vários vídeos como esse aqui, te ajudando a lidar com questões, com dilemas reais do seu dia a dia. E eu já vou começar direto aqui no primeiro tópico. Qual é a primeira razão do porquê que você, mesmo sendo uma mulher com muito potencial, não consegue ter resultados na sua vida? A primeira delas é que você acha que trabalhar é o suficiente para ter sucesso. Então, você vai se esforçar todos os dias, você vai estudar, você vai de fato para o seu trabalho. Só que ninguém nunca te ensinou. Principalmente nós mulheres, viemos muitas vezes de famílias ou de estruturas que não nos preparavam para o mercado de trabalho. Então, o que que acontece na realidade? A gente acha que só pelo fato de chegar no mercado de trabalho e começar a se esforçar para, por exemplo, ganhar um salário, é dali que o nosso sucesso vai acontecer, é assim que a gente vai ser feliz. Só que na verdade a gente fica extremamente frustrada. Ninguém nos ensinou, ninguém nos apresentou que não basta só trabalhar, não basta só ser comprometida. Existem outras coisas que a gente precisa lidar no ambiente de trabalho, com as nossas relações, a forma que a gente faz as nossas habilidades serem vistas pelas pessoas e de entender também como que o mercado de trabalho funciona. Talvez você já tenha se percebido em uma situação de parece que você está se esforçando, mas nenhuma das suas habilidades é suficiente para que você seja valorizada no mercado de trabalho. É porque existe uma estratégia. Quando a gente não entende a estratégia do mercado de trabalho e principalmente quando a gente não entende quem nós somos, que valor a gente gera no mercado de trabalho, aí a gente começa a ficar perdida. E aí entra nessa balança que eu acabei de falar. Você se sente uma mulher com muito potencial e do outro lado, você não vê os resultados desse potencial acontecendo na sua vida. A segunda razão do porquê que você é uma mulher com muito potencial, mas ainda assim tem pouco resultado na sua vida, é porque você acha que a adolescência é eterna. E aqui existem dois tipos de adolescência. Uma delas é uma adolescência na dependência emocional e a outra é a adolescência na dependência financeira mesmo. É como se, provavelmente você, se você não é essa pessoa, você já viu ou conhece pelo menos uma ou duas pessoas que é assim. Sabe aquela pessoa que começa a trabalhar, não dá certo, é demitida, de alguma forma fica sem dinheiro, fica sem grana, não consegue se sustentar e rapidamente volta para casa dos pais. Ou então fica dando aquela desculpa, poxa, é que eu só tenho 20 anos, eu só tenho 25 anos, eu só tenho 30 anos, é que eu só tenho 40 anos. O problema é que esse eu só tenho nunca acaba. E você acha que é responsabilidade dos seus pais, da sua família, dar conta daquilo que você não está conseguindo. Então, você entra num trabalho e acaba às vezes não se comprometendo muito, porque afinal, se der tudo errado, eu tenho alguém para me amparar, ou minha família, meu pai, minha mãe, alguém vai me sustentar, vai dar um jeito aqui nessa vida financeira. Do outro lado, você também não se vê construindo coisas sólidas. É como se
você estivesse evitando passar pelas dores da vida por sempre achar que alguém tem a obrigação de te sustentar, alguém tem a obrigação de resolver as questões da sua vida para você. Essa é o primeiro cenário. O segundo cenário é um cenário de dependência emocional. Mesmo que você já seja independente financeiramente, você às vezes é casada, tem filhos, é noiva, enfim, já está em um outro relacionamento, mas ainda assim você sente que está sempre devendo para sua família. Você tenta dizer não, mas você não consegue. Você, inclusive, atrapalha o seu trabalho, perde o trabalho, perde as suas relações, deixa tudo muito instável, porque sempre os seus pais viram prioridade na sua vida. Isso é extremamente preocupante. Por isso que eu falo que às vezes você acha, talvez você esteja achando que a adolescência é eterna. Sempre devendo aos seus pais. E sempre deixando que, se alguma coisa der errado, alguém vai resolver. Sabe aquela coisa, não, igual adolescente mesmo? Vou fazendo aqui, se esse negócio não der certo, alguém me ampara. O problema disso é que você se olha no espelho, você sabe que você tem potencial, você sabe que você tem a capacidade de ter relações sólidas, de uma carreira que realmente é excelente. Você sabe que você precisa priorizar a sua família, você precisa priorizar as suas próprias vontades, mas você não consegue. E isso é frustrante. Aí você acaba entrando nesse dilema que eu acabei de falar. Poxa, eu ainda assim tenho muito potencial, mas por que eu olho para a minha vida e eu não vejo resultados? É por causa disso. Você acha que a adolescência é eterna. O terceiro motivo do porquê que você é uma mulher com muito potencial, mas ainda assim não vê resultados na sua vida, é porque você ainda espera reconhecimento no trabalho. Esse aqui é um erro muito grande que a gente comete. A gente acha que, de fato, o nosso reconhecimento vai vir pelo simples fato de a gente trabalhar e fazer o mínimo. Você provavelmente é ou tem uma colega de trabalho que é aquela pessoa ranzinza, sabe? Que tá sempre reclamando. Ah, mas eu chego certo, eu chego no horário, eu faço as coisas, eu entrego a planilha, eu venho quando tem que vir. Se pedem para fazer hora extra, eu vou lá e faço. Só que você tá sempre no limite da espera do reconhecimento. Você nunca pensa nada além daquilo que você tem a capacidade de gerar. Por quê? Você não se conhece o suficiente para dizer, poxa, o que eu sou boa que eu posso melhorar? O que eu não sou boa que eu preciso transformar para que de fato eu gere valor no trabalho, no mercado de trabalho ou para os meus clientes, para que eu seja de fato reconhecida. E nós esperamos das pessoas dois tipos de reconhecimento. O primeiro é aquele reconhecimento de parabéns, muito obrigada pelo seu trabalho, você transforma a minha vida, eu gosto daquilo que você fala, sabe aquele reconhecimento falado mesmo, quando as pessoas te agradecem, porque aquilo que você está fazendo, de alguma forma, ajudou, resolveu um problema, ou de fato, né, inspirou o dia daquela pessoa. E do outro lado, o outro reconhecimento que a gente espera no trabalho é o financeiro mesmo. É que alguém olhe para você e fale, eu quero aquela mulher na minha empresa, porque eu sei que com ela a minha empresa vai decolar. Eu sei que ela é capaz, que ela é competente, que ela resolve as coisas. E aí você tá nesse dilema. Você olha para você com muito potencial e do outro lado, você infelizmente percebe que não há resultados. Talvez seja por isso, por esse terceiro motivo. Você ainda espera reconhecimento, como se as outras pessoas estivessem te devendo só pelo fato de você estar fazendo o mínimo. E aí você é uma eterna pessoa que espera tudo dos outros. Me reconheçam, olhem para mim. E sem perceber, você se torna vítima do reconhecimento que você está esperando. Ninguém nunca me nota, ninguém nunca me promove, ninguém nunca quer comprar o meu produto e sempre coloca a culpa no ninguém, né? Ninguém olha para mim, quando na verdade você deveria tomar as rédeas da sua vida e se perguntar o seguinte: o que eu posso fazer de melhor? O que eu tenho de melhor? O que eu preciso transformar em mim para que de fato as pessoas me reconheçam? Presta atenção nisso, que isso pode mudar a sua vida. O quarto motivo, a quarta razão do porquê que você é uma mulher com muito potencial e ainda assim tem pouco resultado, é que porque você acha
que você não deve depender de ninguém em relacionamentos. É bem provável que você já tenha ouvido as seguintes frases: não depende de ninguém. Você tem que ser uma mulher independente. Ou então aquela coisa, né? Ó, homem nenhum presta. Fica ligada que é tudo igual, né? A gente já ouviu assim, o homem só muda de endereço. Ou então, se relacione, mas não se entregue por inteiro. Apesar de que essas frases vêm muitas vezes de alertas de pessoas que passaram por situações ruins, por situações constrangedoras e de alguma forma aquela pessoa acha que está te ajudando a construir uma vida, né, que você pode ser feliz de fato. Na verdade, o que ela está colocando em você, na nossa cabeça, porque eu também já ouvi esse tipo de frase, é que a gente precisa se bastar. É que a gente não pode se entregar por inteiro. É que a gente não deve dar o nosso melhor para as pessoas que estão ao nosso redor. Só que o que acontece? A gente acaba se frustrando. Você entra num relacionamento sempre com o pé atrás. Ó, me disseram que não é para confiar em homem não, hein? Como se realmente todo homem fosse igual ou toda mulher fosse igual. E aí a gente começa já um relacionamento errado. Você não fala quanto que você ganha, você não divide os seus sonhos, você não divide os seus medos, nem as suas vulnerabilidades. E assim você se blinda diante de uma relação que poderia ter futuro. O seu parceiro, a sua parceira, muitas vezes está esperando essa entrega, esse compartilhar da vida de um com o outro. Do outro lado, talvez você também já tenha ouvido essa frase assim, que nós sozinhos vamos mais rápido, mas juntos com alguém nós vamos mais longe. E é isso que eu quero que você comece a repensar. Será mesmo que vale a pena você ficar sempre lutando para não depender de ninguém? Muitas vezes a gente diz que não quer depender de ninguém, mas é porque a gente ouviu tantas pessoas sofrendo com essas situações que nós também ficamos com medo de sofrer. Só que tem uma coisa que muda tudo. Será que você se conhece o suficiente para entender que tipo de relação que você está entrando? Será que você sabe como é a sua personalidade para de fato perceber se você está se boicotando nos seus relacionamentos? Eu ouço muitas mulheres falando sobre isso. Mari, eu não consigo parar em relação nenhuma porque eu tenho medo de me entregar, eu tenho medo de me dar por inteiro. E aí talvez você veja aqui uma mulher com muito potencial, potencial de amar, potencial de entrega, potencial de criar uma relação poderosa, onde vocês dois ou vocês duas serão muito felizes, só que o que você vê é pouco resultado no seu dia a dia. Talvez seja por isso, por causa dessas coisas que você ouviu ao longo da vida. E como você não se conhece, você acabou acatando essas informações e está fazendo delas uma lei na sua vida. E o que você está colhendo são relações rasas ou relações que começam e terminam muito rapidamente com esse simples medo. Isso te deixa frustrada no final do dia por não saber como lidar com essa situação. A quinta razão do porquê que você é uma mulher com muito potencial e pouco resultado é porque você acha que precisa de um propósito para dar certo. Quem de nós nunca parou na vida e já se perguntou: meu Deus, para que eu existo? O que eu estou fazendo nessa terra? Será que eu tenho algum propósito? Será que eu tenho algum chamado, algum talento, alguma coisa especial? E eu não acho nada de errado se perguntar sobre isso. Só que existe um grande equívoco da forma como a gente precisa descobrir, encontrar e lidar com esse propósito. Muitas mulheres chegam até mim falando o seguinte: Mari, tô esperando encontrar o meu propósito para que eu possa me movimentar, para que eu possa ser feliz, para que eu possa me relacionar, para que eu possa ver valor naquilo que eu tô fazendo no meu trabalho. E muitas vezes a gente fica esperando a busca por esse propósito. A gente lê, a gente estuda, algumas gostam de incensos e outras coisas mais espirituais. Você vai fazer uma leitura e vai tentar entender, meu Deus, qual é o meu propósito? Quando na verdade o caminho é totalmente inverso. Se você fica esperando encontrar o seu propósito, parada, você não está utilizando o seu maquinário. Você não está todos os dias colocando em teste aquilo que você é boa e aquilo que você não é. Você não se conhece. Será que eu sou boa em leitura?
Será que eu sou melhor escrevendo ou falando? Será que eu gosto de trabalhar com crianças, com adolescentes, com adultos ou com idosos? Você nunca vai saber, porque você está esperando o seu propósito cair do céu e ele não cai, ele é construído. Então talvez você vai entrar nesse dilema de muito potencial e pouco resultado exatamente por isso. Você acha que precisa primeiro encontrar o propósito da sua vida para depois de se desenvolver. Só que como você não se conhece, você gasta muito mais tempo tentando encontrar esse propósito. Porque não basta só encontrar o propósito fora, você também tem que entender e quem eu sou. O que eu realmente sou, que habilidades eu tenho que vão fazer sentido com esse propósito que eu estou buscando. Então, preste muita atenção porque eu vejo muitas pessoas frustradas na busca de um propósito e as suas vidas ficam paralisadas. Mulheres que têm um grande potencial de se desenvolver, mas não se conhecem e não vão atrás disso, acabam então tendo de fato poucos resultados na sua vida e automaticamente também não encontram o propósito que elas estão procurando. Agora, a sexta razão do porquê que você é uma mulher com muito potencial e pouco resultado é porque você acha que você se conhece. Talvez você já tenha participado de alguma dinâmica onde você escreve as suas qualidades e os seus defeitos, sabe? Sabe quando você começa, olha, qualidade geralmente a gente tem dificuldade de colocar, eu sou, sei lá, legal. E aí você olha para o defeito e tem uma lista eterna de defeito. Só que você acaba colocando muitos comportamentos, a forma como você se comporta, sem nunca ter parado para pensar o que realmente te leva a ter esses comportamentos. Por que que você se comporta dessa forma? Uma outra coisa que acontece é que você ignora a sua história de vida. Talvez você não saiba, mas a forma como você foi criada, como você foi orientada na infância, aquilo que te falaram de bom e de ruim, aquilo que te disseram repetidas vezes, tornou você uma mulher que tem uma visão sobre si. Talvez você ache que ficar quietinha é a melhor estratégia. Talvez você ache que você tem que ser a engraçada do rolê para chamar a atenção, né, de todo mundo e aí sim você ter valor. Talvez você ache que você precisa ser aquela pessoa centrada, sensata, porque você ouviu a vida inteira, nossa, aquela ali parece um mini adulto, não incomoda ninguém. E como você ignora esses fatores, você acaba ignorando a sua história de vida e também ignorando uma parte fundamental de quem você é, de quem formou e como se formou a sua própria personalidade. Do que você tem medo? Do que você foge? Por que você está sempre em busca de alguma coisa que você não encontra? Por que você se vê com tanto potencial e tão pouco resultado no seu dia a dia? É porque talvez você não se conheça o suficiente. E muitas vezes eu vejo muitas mulheres falando que se conhecem, porque no fundo tem medo de tocar nas suas feridas, tem medo de rever questões da sua história que são fundamentais para destravar algumas chaves para o seu futuro. Tem mulheres que preferem fazer vista grossa ou dizer que já se conhece, porque, poxa, é feio, né? Quem que não se conhece? Capaz, eu me conheço com certeza. Só que a prova disso no seu dia a dia é que o resultado não aparece. Acha que se conhece, mas olha para o seu trabalho e não sabe se é realmente aquilo que deveria estar fazendo. Acha que se conhece, mas toda relação é fracassada porque não se entrega ou porque de fato está sempre pensando numa próxima relação, porque ouviu coisas a respeito de relacionamento que influenciaram a sua vida de forma direta. Então, preste muita atenção que talvez você acha que você se conhece, mas você está olhando apenas para os seus comportamentos e ainda não sabe a real motivação por trás de cada um desses seus comportamentos que te fazem cair nesse limbo de ser uma mulher com potencial e que, na verdade, não está usando esse potencial de forma nenhuma. Agora, o sétimo motivo do porquê que você é uma mulher com muito potencial e pouco resultado na sua vida é porque você acha que você só tem uma bala de prata. Sabe aqueles filmes em que você tá numa selva e aí você tá lá com a sua arma? Então, você só tem uma bala. Você não pode desperdiçar aquela bala.
Vou atirar, meu Deus, é um leão. Será que é agora que eu devo atirar? Será que é agora que eu devo atacar? E se agora o leão não é o pior? E se depois vem outros animais piores do que esse? E se na verdade o leão é dócil, ele só tá passando na minha frente e o que tem lá na frente é um problema muito pior do que esse? Enfim, você começa a criar uma sensação e uma cena catastrófica na sua cabeça. Como se você estivesse andando no meio da selva, tentando garantir a sua sobrevivência com apenas uma bala. E aí, o que você faz, gente? O que a gente geralmente faz nessa situação? A gente não atira. A gente fica esperando a melhor hora de utilizar aquela única bala de prata que a gente tem. E eu falo isso porque na hora de tomar uma decisão, se você acha que você só tem uma bala de prata, você não vai tomar essa decisão. Você vai pensar, e se essa única decisão importante da minha vida eu errar? E se por acaso não é o momento de eu atirar? E quando eu falo atirar, significa trocar de emprego, começar uma relação, terminar uma relação, fazer uma faculdade ou deixar essa faculdade que eu estou fazendo. Toda vez você acha que só tem uma única chance. Você só acha que tem uma única bala de prata para vencer esse caos que você criou na sua cabeça. O problema é que esse caos que eu acabei de criar aqui é uma história inventada, mas a sua vida, ela é real. Cada vez que você não utiliza a sua bala por achar que ela vai acabar, você não toma a decisão, você procrastina, você deixa para depois, você deixa para amanhã e vai empurrando com a barriga questões que são fundamentais para decidir, para transformar a sua vida. Quando na verdade você deveria ser alguém que tem uma metralhadora, para quem gosta, né, que você tenha um arco e flecha com uma aljava cheia de flechas. Ou seja, cada vez que você atira num lugar diferente, cada vez que você faz uma mudança, é uma nova oportunidade de se conhecer, é uma nova oportunidade de aprender coisas novas e de ir ajustando o curso da sua vida. O problema é que como você não se conhece, você não sabe quem você é, o que a sua história fala sobre você, qual é a sua personalidade, qual é o seu maior medo, qual é o seu maior desejo, você não sabe. Logo, você fica esperando o momento certo para tomar uma decisão, como se ela fosse a única chance de você acertar. Logo, você procrastina. E aí você cai nesse limbo que eu acabei de falar. Você se vê uma mulher com muito potencial, sabe? Mas já te imaginou aqui assim, né? Tipo vestida de Rambo? Só que, na verdade, você só tem uma bala. Na sua cabeça você acha que cada decisão é apenas uma única chance de mudar a sua vida. Por isso, você mesmo se vendo com potencial, você acaba sendo uma mulher com poucos resultados. Você olha para a sua vida e não sabe como sair desse lugar. Você não se conhece, acaba decidindo, não decidindo e ficando frustrada todos os dias a cada decisão que você não toma. Então preste atenção, porque muitas vezes não adianta você ter todo o potencial se você ainda acha que você só tem uma bala de prata. Isso vai acabar com todas as oportunidades e provavelmente você já deixou passar muita oportunidade justamente por achar que era a última bala, que era a última chance de tomar essa decisão. Agora, tem um outro motivo do porquê que você é uma mulher com muito potencial e pouco resultado. O oitavo motivo do porquê que você é uma mulher com muito potencial, porém com poucos resultados na sua vida, é que você acaba achando que, na verdade, os outros são culpados pela sua falta de sucesso. É bem provável que você já se viu na hora de tomar alguma decisão dependendo da opinião dos outros. Você não tem segurança. Como você não sabe quem é, você também não sabe se aquela decisão vai ser a melhor decisão para que você deva tomar naquele momento. Então, o que você faz? Vou perguntar para alguém. Acho que fulano vai me ajudar. Acho que fulana vai ter uma opinião para me dar. Você sempre fica se movendo de acordo com a opinião dos outros. Ou talvez você não pergunta a opinião dos outros, mas você está sempre pensando aquela velha frase: o que os outros vão pensar de mim? E aí, por conta disso, você não começa. Não começa um negócio,
não começa uma relação, não começa uma dieta, não começa uma faculdade, não se arrisca na sua vida, não faz nada. E esse é um dos motivos do porquê que você olha e diz: nossa, eu tenho tanto potencial, eu poderia começar e fazer tanta coisa, mas você não vê resultado porque você está sempre esperando e dependendo da opinião dos outros. E do outro lado, você na verdade usa os outros como se fosse uma certa justificativa para os seus fracassos. Eu recebo relatos de muitas mulheres aqui, tanto aqui como em todas as redes que eu trabalho, falando o seguinte: Mari, eu comecei um emprego novo, mas por causa de uma colega de trabalho que inventou uma fofoca, eu acabei, enfim, saindo desse trabalho. Ou então, Mari, eu percebo que cada lugar que eu vou sempre tem alguém que não gosta de mim. Mari, eu não consigo me dar bem com as pessoas. A minha personalidade é muito forte, eu sou muito geniosa e ninguém me aguenta na sala. Enfim, de alguma forma você está sempre tentando jogar o seu fracasso, a sua falta de sucesso, a sua capacidade de persistir, a sua falta de tato com as pessoas, a sua falta de capacidade de estudar e de se desenvolver, jogando essa culpa nos outros. Não foi eu, foi o fulano que falou de mim. Mari, eu só estava respondendo sinceramente, mas a fulana não gostou. Enquanto você não se conhecer, enquanto você não perceber por que você não sai desse ciclo, você vai acabar sendo uma mulher com muito potencial e zero resultados na sua vida, porque você sempre coloca a culpa em alguém. Você sempre dá um jeito de se livrar da responsabilidade do porquê que a sua vida ainda não está no patamar que você gostaria, no sucesso que você gostaria. Então preste atenção. Se você tem aí muito potencial, mas sempre depende dos outros para tomar as suas decisões, se você não sabe dizer não, se você morre de medo do que os outros vão pensar de você e principalmente se você está usando os outros como desculpas por aquilo que você não tem a capacidade de alcançar, tome cuidado. Você vai ser apenas uma mulher com muito potencial e poucos resultados na sua vida. Agora, a nona razão do porquê que você é uma mulher com muito potencial e pouquíssimos resultados na sua vida é porque você acha que o conhecimento vai te colocar num patamar mais alto. E aqui você começa a estudar. Você faz um curso, você faz uma faculdade, você faz uma pós-graduação, você faz um mestrado, às vezes faz até um doutorado e faz cursinhos separados, faz cursos de inglês, enfim. Você começa a encher a sua parede de diplomas, como se encher essa parede de diplomas fosse te dar mais segurança, fosse te dar uma autoridade maior, quando na verdade isso está te dando frustração. Você olha para aqueles milhares de diplomas que você já alcançou e ainda assim você olha para a sua vida e não vê os resultados que você gostaria. E ao invés de você acabar celebrando, nossa, olha só como eu tenho, né? Como eu sou uma mulher capacitada, você fica sempre pensando: meu Deus, ainda tá faltando algum assunto que eu não sei, algum curso que eu não fiz, alguma especialização que eu deixei passar. Porque no dia a dia você não consegue colocar em prática todo esse conhecimento que você buscou. E do outro lado, talvez você se torne aí a dona Florinda do conhecimento, que é aquela pessoa que percebe que não está tendo resultados, mas como a única coisa que ela tem é utilizar esse conhecimento, acaba pensando da seguinte forma: vamos, tesouro, não se junte com essa gentalha. Como quem diz assim: eu sou uma mulher estudada, eu sou uma mulher que tem diplomas, eu sou uma mulher que sabe de todas as coisas, logo eu não vou ficar me rebaixando a entrar e conhecer as outras pessoas, eu não vou ficar me rebaixando a me misturar com pessoas que não estão no alto patamar. Só que tudo isso vira uma grande desculpa, porque você olha para você e diz: poxa vida, eu tenho tantos diplomas assim e ainda não tenho uma relação que eu gostaria. Eu tenho tantos certificados e tantos cursos que eu já fiz,
mas eu ainda não encontrei uma segurança profissional, uma alegria no meu trabalho. Eu não consigo me ver realizada totalmente naquilo que eu estou fazendo. Então, você acaba desdenhando das pessoas para utilizar esse seu conhecimento como uma forma de dizer: não, eu sou uma mulher segura, eu sei das coisas. Quando na verdade você está morrendo de medo, porque percebe esse limbo. Você tem muito potencial, você já estudou, você já tem essa capacidade. Só que do outro lado, você não vê os resultados que você gostaria. E também porque você não se conhece o suficiente. Você não sabe por que, que você estuda tanto e não consegue trazer nada para a prática. Será que a sua personalidade ela tá te ajudando ou tá te atrapalhando nisso? Então, eu quero te dizer, preste atenção. Será que vale a pena colocar mais um diploma na sua parede? Será que vale a pena dizer, tesouro, não se junte com essa gentalha? Quando na verdade o que você precisa é começar a entender e perceber, trazer para sua realidade. Por quê? Que eu acho que o conhecimento, que saber das coisas vai me trazer segurança. E mesmo eu achando isso, eu achando que eu tenho potencial, isso não acontece na prática. Essa não é a realidade que eu vejo no meu dia a dia. Agora, a 10ª razão do porquê que você é uma mulher com muito potencial, mas com pouquíssimos resultados, é porque você usa a liberdade como desculpas para não concretizar aquilo que começa. É bem provável que você já tenha falado ou já ouviu alguém falar o seguinte: eu, na verdade, não gosto de rotina, detesto rotina. Esse negócio de disciplina, fazer todo dia a mesma coisa, isso não é pra mim. Eu quero ser livre. Ou então, você já ouviu outras pessoas falando isso sobre trabalho e sobre relacionamento. O quê? Namorar e casar e ficar com alguém pra vida inteira? Deus me livre. Eu, na verdade, prefiro, né, a minha liberdade. Ou então no trabalho mesmo. Ah, não, eu comecei várias faculdades, eu comecei várias oportunidades de emprego diferente, eu me mudei, inclusive, para países, cidades, estados diferentes. Eu gosto de movimento na minha vida. Tudo isso não passa de uma grande desculpa. Quando você utiliza a liberdade como desculpas para não concretizar aquilo que você começa, é porque você ainda não entendeu do que você está fugindo. Você não entendeu por que a sua personalidade está sempre encontrando uma desculpa para não se aprofundar. Não se aprofundar nas relações, não se aprofundar no seu trabalho, não se aprofundar numa rotina concreta que te realize, que te dê uma disciplina de sentir no final do dia a alegria de ter se comprometido com alguma coisa e finalizado ela com excelência. Eu escuto muitas mulheres falando sobre isso, cada vez mais a gente tem ouvido esse discurso sobre liberdade. E eu não tô falando que liberdade é ruim, eu também prezo por liberdade, até porque eu conheço muito bem a minha personalidade. Agora, quando a gente cai nessa falácia que a liberdade por si só traz felicidade, isso é uma grande mentira. Porque quando a gente usa a liberdade como desculpa, a gente diz, não quero me prender a ninguém. Muitas vezes a gente tem medo de ser abandonada. Eu não quero continuar nesse trabalho, eu acho que eu tenho que fazer várias coisas da vida. Porque muitas vezes a gente tem medo de, no fundo, não ter o sucesso que a gente deseja. Assim como a rotina. A gente fica procrastinando, não consegue realizar aquilo que deseja. E ao invés de olhar para a realidade da vida e admitir, poxa, eu preciso melhorar, eu preciso me desenvolver, eu preciso me conhecer, às vezes a gente usa a desculpa, não, eu não gosto de rotina. Enquanto você utiliza a liberdade como desculpa, ao invés de fazer dela um potencial da sua vida, um potencial da sua própria personalidade, você vai continuar caindo nesse limbo que eu acabei de falar. Você vai se ver uma mulher com muito potencial. Uma mulher que quer liberdade, geralmente ela tem potencial de fazer muitas coisas. Só que do outro lado, você está sendo roubada por essa falsa liberdade. E aí você não vê resultados concretos. Você deita a cabeça no seu travesseiro, observa como foi o seu dia. Você olha para os anos da sua vida que você passou, começando e não terminando cursos, começando relacionamentos e não indo para frente, tendo medo de assumir alguma coisa mais séria, ou até mesmo no seu trabalho. Quando você chegou na hora de ser promovida, você disse, não, eu acho que eu vou tentar uma outra coisa. Porque no fundo, talvez, você não se conhecia o suficiente e não sabia como dar conta daquela nova oportunidade.
Então preste atenção. Enquanto você não se conhecer, não souber o porquê que você está fugindo disso, é provável que você continue nesse limbo de ter potencial, quando na verdade você não tem resultado, porque você não está usando o seu real potencial, o potencial de quem você é, o potencial da sua própria personalidade. Agora entenda, enquanto você não entender o que te move, você vai continuar se movendo sem direção nenhuma. Então, se isso que eu falei para você fez algum sentido, eu quero aproveitar aqui para te convidar de um evento que vai acontecer do dia 1º de novembro ao dia 8 de novembro de 2021, que se chama O Fim do Labirinto. De uma vez por todas, eu vou te ajudar a você descobrir como parar de se sentir perdida, angustiada, sem foco e, de fato, começar a reencontrar a direção para a sua vida. Se isso faz sentido para você, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu quero que você se inscreva para participar desse evento. Entra ali, participa, se inscreve, para que você pare, deixe de ser essa mulher que está sempre percebendo que tem potencial, sempre percebendo que pode alcançar, sabe, perto do quase, está sempre no quase. Eu quase fui feliz na minha relação, eu quase sou feliz no meu trabalho, eu quase me conheço. Chega de dizer quase para a sua vida. Enquanto você perceber que você tem potencial, mas você não sabe utilizar esse potencial, você vai continuar não tendo resultados na sua vida e, de fato, se sentindo muito, muito frustrada. Então, se esse vídeo fez sentido para você, curte aqui embaixo, presta atenção qual dessas razões, dessas 10 razões mais fez sentido para ti. Se você quiser, fique à vontade para comentar aqui embaixo. Mari, me peguei aqui nessa ou naquela razão. Porque eu quero ajudar você a sair desse lugar, a sair desse lugar de ver possibilidades, mas não conseguir trazê-las para a realidade. Essa é a minha missão aqui. Então, curte esse vídeo se você gostou, se inscreve nesse canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!